Já se sabe que as condições de vida que levamos estão diretamente ligadas ao nosso estado de saúde ou doença. Mas quando se fala em Zika e microcefalia, o que já se sabe sobre determinantes sociais da saúde e Zika? Esse é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Patrícia Ribeiro, coordenadora do Centro de Estudos, Políticas e Informações sobre Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Nízia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. E Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários, utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800 701 8122, a ligação é gratuita. Afinal, que fatores podem determinar a qualidade da nossa saúde? O que será que determina a saúde de uma população? Condições naturais ou sociais? Segundo a Organização Mundial da Saúde, as condições sociais também determinam a saúde de uma pessoa, de uma população. Como vivemos, trabalhamos, nos movimentamos, nos relacionamos, tudo isso influencia diretamente a saúde. Todo tipo de recurso que o homem pode dispor para sua vida, se eles são escassos, eles vão tornar as populações, as sociedades mais vulneráveis, os grupos sociais mais vulneráveis à doença. Não é à toa que populações menos favorecidas economicamente estão mais sujeitas a doenças e epidemias. Sem uma alimentação saudável, não temos força, energia. Não temos, por exemplo, saúde para trabalhar. E o que adianta ter emprego se o cidadão passa 4, 5 horas do seu dia em um transporte público de má qualidade? Menos horas de sono, menos tempo com a família, menos produtividade. E o resultado é adoecimento e desemprego, não necessariamente nessa ordem. Violência, moradia. Meio ambiente saudável, lazer, acesso a medicamentos, educação, amor. Fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e de comportamento. Tudo isso fala da sociedade em que vivemos, de como cada cidadão está inserido nessa organização. E o resultado pode ser visto em cada um de nós. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. Uma fala que a gente tem na reportagem, né? A Organização Mundial de Saúde reconhece que as condições de vida são essenciais para os resultados que a gente tem na nossa saúde. Patrícia, eu começo o programa te perguntando o seguinte, isso não é uma informação nova, né? Como é que a gente utiliza essa informação no Brasil para realmente mover esses impactos? Quando você abriu o programa com a sua pergunta, o que sabemos sobre determinantes sociais da saúde e Zika, eu imediatamente pensei muito, porque muitas das informações relacionadas à dengue, por exemplo, em relação a determinantes sociais, são informações que dizem respeito à Zika também e outras doenças transmissíveis por esse vetor, né? Então, eu acho interessante que essa associação nos coloca de novo diante da essência do sanitarista, né? Do que é ser sanitarista, ser profissional de saúde pública, sobretudo no Brasil e na América Latina, quando a nossa formação valorizou o desenvolvimento de uma abordagem do processo de saúde e doença como um processo social. Então, na formação do sanitarista brasileiro, né, na América Latina também, a questão da determinação social da doença e dos determinantes sociais faz parte do cotidiano do aprendizado nosso, né? Então, é muito
quase todos nós da saúde pública e da saúde coletiva no Brasil nos identificamos com o tema determinantes sociais da saúde porque ele é constitutivo do nosso campo de produção científica. Então, existe muita produção científica sobre esse tema, né, de determinantes sociais da saúde e de como a vida social afeta a saúde das populações. E na nossa história, na história do nosso campo, se investe, já se investiu, se investe historicamente em pensar as relações e os vínculos entre medicina, sociedade, a questão urbana e a saúde, que eu acho que hoje tem que ser acrescido também da tecnologia e dos insumos e, de uma forma mais geral, da indústria, como produtores e mediadores desse debate. Dessa transformação Porque isso eu acho que necessária, traz novas questões, até como a gente estava conversando aqui no intervalo, né? A tecnologia entra como mediadora e produtora do debate, com uma forte influência na proposição de soluções para esses agravos. Agora, Nízia, a Fiocruz trabalha diretamente com vários aspectos do SUS, também com a questão da informação, do conhecimento, da educação e saúde. Como é que a gente está aplicando esse conhecimento todo que a Patrícia trouxe para a gente aqui, diretamente nas ações de saúde pública hoje no Brasil? Como é que você avalia isso? O campo da educação e saúde tem trazido contribuições muito importantes que são vistas do ponto de vista dessa visão abrangente do sanitarismo que Patrícia fez referência, não tanto naquela visão mais tradicional da mudança de comportamentos individuais ou da família, que ainda tem sido o foco das principais campanhas, mas pensando os contextos sociais em que as pessoas se inserem, né? Há um erro, muitas vezes, um equívoco de se pensar que se trata de informar mais e aí, desta maneira, né, se muda atitudes, comportamentos. Na verdade, nós temos que pensar as condições em que essas populações vulneráveis, como Patrícia se referiu, estão inseridas. E isso vale para toda a sociedade. Para mim, assim, essa discussão de educação e dos determinantes sociais, ela está diretamente relacionada a uma outra, que são as relações entre o público e o privado, historicamente, num país como o nosso, né? E aí, como se define o espaço da casa, da rua, numa sociedade que se urbanizou de uma maneira intensa e recente, que foi a partir dos anos 60, e é um problema e Patrícia fez referência à questão urbana, que não se esgota no cenário urbano, mas no caso de doenças como dengue, como Zika, transmitidas por vetores como a Aedes aegypti, isso tem um fator assim, fundamental para nós entendermos. Então, acho que no campo da educação, nós temos que pensar realmente de uma forma que valorize o diálogo, a compreensão sobre as situações em que as populações estão inseridas. E a Fiocruz tem vários programas nesse sentido, o próprio Canal Saúde, né, se une a esse esforço, mas eu creio que nós precisamos dar um passo além, trabalhando também de forma mais associativa, né, com as várias organizações sociais existentes e trabalhando, então, esses coletivos, né, para pensar essa questão de uma educação que seja geral, né, para a sociedade, mas que tenha atenção para as diferentes vulnerabilidades, para espaços onde casa tem água acumulada, lixo nas ruas, sem acesso a serviços públicos e assim por diante. Até já num certo ciclo aí, né? Porque a ideia de que se o Estado não traz essas possibilidades, eu também não preciso fazer muita coisa, porque o Estado não está me dando. É um ciclo de troca aí, né? Entre eu creio que cidadão. Tem que ser fundamentalmente um processo social, político, né, de organização social para pensar como melhorar essas condições, né, nas cidades. É claro que o Estado tem uma responsabilidade e a sociedade como um todo também, mas essa responsabilidade pensada menos no sentido da responsabilidade culpa individual e realmente como um processo coletivo. Eu acho que isso faz a diferença na abordagem de educação que a Fiocruz, em vários dos seus projetos, programas, cursos, né,
qual é o seu papel na formação da educação para o Sistema Único de Saúde aborda. Hermano, a matéria traz uma questão da qualidade de vida, mas me parece que quando a gente fala em determinantes sociais da saúde, a gente pensa imediatamente em saneamento básico, né? E quando a gente fala em saneamento básico, parece que é a solução para várias epidemias, não só para a Zika. Como é que você vê isso e como é que isso está sendo trabalhado hoje? Eu acho que essa é uma dimensão importante, né, do que eu diria que é a dimensão do Estado. E o que você colocou no início, a fala da OMS, que é uma premissa, você melhora as condições socioeconômicas, certamente você melhora a saúde das populações. Isso é muito conhecido, quer dizer, a tuberculose passou por isso no início do século XX, quer dizer, quando você melhorou as condições de vida dessas populações, a tuberculose desaparece, praticamente ela se torna uma doença invisível do ponto de vista de não ter mais nenhum caso, em vários países. Os países que não conseguiram ultrapassar essa fronteira e ir para um caminho de desenvolvimento social, econômico, elas continuaram a conviver com as mazelas e essa dimensão do Estado é importante, porque eu acho que há uma ausência do Estado nesse momento no que diz respeito à mobilidade urbana, da forma como se deu nos últimos 50 anos, hoje 80% das pessoas vivem nos centros urbanos, o modelo de ocupação que não foi planejado e a ausência de política, principalmente no campo da infraestrutura e saneamento. Então, o último dado, que é o último que a gente tem do IBGE, que foi publicado em 2011, você tem hoje, em 2011, não deve ter mudado muito nesses 4 anos, 70% dos municípios não tem política de saneamento. Metade dos municípios não tem sequer uma possibilidade de fiscalização de uma água adequada para consumo. Então, a gente está falando de um país onde há uma desigualdade enorme, 50% mais ou menos não tem saneamento, mas se você for desmembrar isso, o Nordeste, você tem 80% das cidades do Nordeste não tem sequer uma infraestrutura por uma qualidade de vida adequada, ou pelo menos mínima, né, de saudabilidade para aquelas populações. Lixo, que é uma outra questão importante que tem a ver, e você colocou com relação à proliferação de vetores. O Nordeste é outro emblema. Você vê, 80% dos lixões no Brasil estão na região Nordeste. A região Sudeste um pouco menos. Hoje você tem ainda 30% na região Sul e Sudeste. E o Ceará, que é onde você tem focos, na Paraíba, onde começa essa epidemia da microencefalia, da Zika, estados que têm mais de 300 lixões espalhados pelo Estado. Então, assim, é impossível você combater qualquer vetor ou qualquer possibilidade de enfrentamento se você não discute essa questão da infraestrutura urbana. E o mapa está dado, me parece, né? O mapa no Brasil dessa questão de saneamento está dado. Sim. A Política Nacional de Saneamento, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ela está no papel, de 2013, mas ela não foi implementada. E o que estava sendo projetado até 2030, o próprio Estado e o governo já disse que não tem condições de atender as metas que por ela foram planejadas para 2030, junto com os gestores de todos os municípios. Então, assim, nós estamos em falta com a sociedade. Eu acho que tem essa questão que você colocou, mas o principal para mim é o que o Estado pode fazer nesse momento. Eu não acho que o enfrentamento direto dessas epidemias, ela está na mão exclusivamente da população, mas ela tem uma interferência enorme da política do Estado, a qual a sociedade deposita as suas esperanças, porque ela vota, ela participa, ela acredita que aquilo vai acontecer. Ela paga imposto e ela quer ver a sua rua urbanizada, ela quer ver o seu saneamento, porque isso é um exemplo que o Estado tem que dar. Então, agora, nós estamos em falta. Aí se colocam 2 questões, Hermano, que eu gostaria de colocar para você. A primeira é até que ponto a população tem, de fato, conhecimento de que esses determinantes sociais afetam diretamente a sua saúde, que para a gente é muito óbvio, mas muitas vezes uma população muito humilde, isolada em pequenos municípios do Nordeste, por exemplo, isso pode não ser tão claro. E a outra questão é até que ponto essa população também tem conhecimento da responsabilidade de a quem recorrer na medida em que vê que essas condições não são dadas. Vocês consideram que isso está colocado, de certa forma? Olha só, eu acredito que a população tenha mais clareza do que todos nós sobre essa relação entre determinantes e a sua saúde sociais.
embora ela possa não formular desta forma, mas ela vive essa realidade e muitas vezes você vai participar de alguma intervenção pública em parceria com movimentos sociais e eles te dão, às vezes, caminhos dentro da burocracia mais precisos do que nós, pesquisadores, conseguimos identificar. Então, acho que por isso que eu acho que eles já fazem muito, inclusive, em relação a isso. E em relação ao Estado, eu estava pensando aqui que realmente é muito triste e surpreendente a situação do saneamento no Brasil, porque se a gente pega a Constituição de 88, a Constituição de 88 incorporou, né, porque foi uma Constituição que incorporou muitas bandeiras do movimento progressista, né, e que buscava a ampliação dos direitos sociais e sanitaristas, né, a ordem social da Constituição Federal, ela tem como temática estruturante a questão da determinação social da saúde. Né? Nós temos os artigos da Constituição que falam que a gente só vai conseguir alcançar saúde se você tiver integração entre políticas econômicas e sociais e se você considerar todos os outros setores que afetam o processo saúde-doença. Então, isso já está na Constituição desde 1988. E se a gente olha nos últimos 30 anos, muitas políticas de perspectiva territorial federais foram também implementadas, que se fundamentam nesse conceito de território e que objetivam, na ponta, a integração de políticas públicas. Então, você tem políticas de desenvolvimento territorial urbano, você tem os territórios da cidadania, tem N, eu tenho uma lista, já fiz essa lista mas que, de alguma forma, embora todas elas pensem em como você vai articular as políticas públicas no nível local, elas também incidem verticalmente sobre o território, né? Então, essa promoção dessa articulação horizontal, acho que a gente ainda falha nisso, né? Falha muito nisso, embora a gente tenha essas ideias. Então, eu acho que a gente tem que no próprio setor saúde, também nos últimos 30 anos, já há o reconhecimento da importância dos determinantes sociais, inclusive na regulação sobre o planejamento setorial, porque nas regulações relativas às diretrizes para a elaboração dos planos de saúde incorporam o eixo que é de determinantes sociais da saúde. E a gente aqui numa cooperação Fiocruz, Conais e Conasems, que fez uma análise dos planos estaduais de saúde, identificou que os estados incorporaram essa temática nos seus planos. Claro que também não sai do papel? Não vem essa articulação no plano eles são bem consistentes, mas sai do papel? Sabe como sai? Em tentativas de articulação com outros setores. Porque você tem iniciativas, porque o nosso país é muito grande e eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção é que nós somos uma federação. E a resposta do Estado não é só federal, é estadual e municipal. E se nós considerarmos que nós temos 5.000, quase 6.000 municípios, claro que não é simples, né? Não é simples e ao tempo que a gente tem problemas muito graves, a gente também tem soluções que não são divulgadas e não são disseminadas na proporção que deveriam. Agora, até por conta da Zika, o Ministério está fazendo uma premiação, a vigilância, né? Para que os municípios encaminhem as soluções que eles encontraram para controle de vetor, por exemplo, porque a gente sabe que em alguns lugares isso ocorreu. Sim. Então, acho ideias divulgadas são importantes. Eu acho importantíssimo quando a gente vai pensar determinantes sociais da saúde na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, que a gente não esqueça que isso é responsabilidade federal, estadual e municipal. E que essa diversidade não está mapeada e divulgada em relação aos avanços e recuos, né? Responde aquela questão realmente da população saber a quem cobrar o quê, né? Que isso é uma questão mais ampla. Eu concordo que você coloca, mas tem uma questão assim, a maior parte dos municípios hoje, elas são meio que capturadas por políticas que nem sempre são aquelas definidas no plano nacional ou até estadual. Então, por exemplo, a sala de controle de situação. Que já está desde janeiro, que é uma política acertada para você ter um controle do território nos municípios. Dos 5.600 e tantos municípios que nós temos, só 1.600 municípios têm, o que dá conta de 25% da população brasileira. Então, assim, tem um tempo que é moroso
que dificulta a implementação das políticas. Isso tem que ser enfrentado. Quais são as questões que envolvem Exatamente, isso? é isso Tem que a gente políticas tem que entender. locais, tem as questões econômicas, a falta de financiamento. Então, é mais complexo, não é uma coisa o tamanho tão do Brasil, né? As dificuldades são grande, inúmeras, é enorme. Você imagina diferenciadas. como é que você monta uma sala de situação no interior do Amazonas, ou no interior do Nordeste, ou no interior da cidade do estado do Rio de Janeiro, em regiões que são de difícil relação com as instituições, eu diria assim, aquelas que reproduzem o conhecimento que estão nos centros urbanos, nas capitais. Então, não é uma coisa, até a questão da formação. Há uma demanda enorme de formação nesse campo que a Fiocruz não dá conta. Com certeza. Ela não dá conta. É preciso ter uma parceria maior com as universidades. O SUS como um todo e não tal. tem como arcar com isso sozinho. Você né? imagina, são 200, só de agentes, hoje no Brasil, nós temos 260 mil trabalhadores da saúde, que são os ACS, os agentes comunitários de saúde. Esses são trabalhadores que ficam na comunidade, que tem que ter um projeto de educação permanente, porque eles são o elo da saúde com a população. O que ela coloca, a população tem informação, mas cada vez mais é exigida uma qualificação dessa informação. Nós fizemos agora no território uma ação, em mais ou menos um mês, uma equipe dos ACS com os profissionais aqui do TEIAS, visitando as casas, vendo as plantinhas e tal. A grande maioria das casas, a maior parte delas, estavam limpas. E a queixa era o seguinte, na rua tinha o lixão, tinha o saco plástico que ficava lá guardado, chovia, fazia uma poça, e eles diziam assim, olha, a gente limpa aqui, mas o criadouro está lá. Está no terreno ao lado, que está abandonado. Então, assim, tem que ter uma política para isso. Eu visitei o Morro do Salgueiro recentemente, para uma atividade de final de semana, e os moradores falavam, olha, aquela região ali que está cheio de árvore agora, é uma região que tem muito lixo no pé da árvore. Por quê? Porque aquilo é aberto, as pessoas jogam lixo, o Estado não recolhe, porque também não tem aonde colocar o lixo, não tem uma política de recolhimento. Aí aquilo fica abandonado, a árvore cresce e aquilo é esquecido. Aquilo vira um grande criadouro, que daqui a pouquinho você não tem nem mais a memória de onde estão os criadores no entorno dessas periferias que a gente vive, principalmente nos morros. O que acontece depois são a chuva e que desce Efeitos e que da vem natureza os efeitos, inevitáveis que a gente não e vem os conseguiu grandes proibir, né? desastres. Agora, eu acho que isso que o Hermano está colocando tem muito a ver com o que eu falei inicialmente, que é essa relação casa-rua, né? De fato, as campanhas se voltam para as casas e isso é fruto de um conhecimento científico sobre os hábitos do vetor, né? Que é o vetor que fica, o Aedes, dentro da casa, né? O mosquito dentro da casa, mas também fica no entorno do domicílio. E nós temos que pensar como são esses espaços no Brasil, principalmente se a gente pensar, né, em territórios como as nossas favelas, de grande adensamento, né, populacional, sem o tratamento de lixo. Né? Então, acho que sem uma visão das diferenças dos nossos territórios, às vezes dentro de um mesmo bairro, é impossível pensar uma política. E eu acho que de tudo que a gente está falando também, chamar atenção para essa visão intersetorial, que Patrícia tinha comentado também. Porque o Brasil avançou, na minha perspectiva, em várias políticas importantes, e indicadores sociais importantes, né? Tuberculose, que Hermano mencionou, há estudos recentes mostrando que, com melhoria da renda e com os programas como Bolsa Família, né, que incidiram sobre aquelas situações, né, de extrema pobreza, houve melhora em alguns indicadores de saúde importantes. Mas há um grande déficit ambiental, né, no país, de política de saneamento. Eu acho que isso é algo que a gente tem que assumir, que é muito grave nas nossas cidades. Né? E, apesar de, como Patrícia falou, nós temos exemplos positivos em vários dos nossos municípios, mas como que isso não só pode ser valorizado, mas principalmente continuado, porque eu acho que um outro grande problema das nossas políticas públicas, e isso vale para outros países também, é a descontinuidade. Né? Então, não são políticas que acabam se tornando de Estado, né? Exatamente. Elas terminam na eleição seguinte. Então, acho que isso é algo assim, muito importante. E no caso do saneamento, o documento, o próprio plano de saneamento de 2013, ele é um plano bem estruturado, bem desenhado, mas colocá-lo em prática efetivamente, né, requer também obras continuadas. Então, eu acho que o Brasil, de fato,
precisa privilegiar esse tema do saneamento básico como política pública. Eu acho que isso problematizar as escolhas políticas que vêm sendo feitas, porque, na realidade, se nós temos esse acúmulo de conhecimento e acúmulo de propostas políticas, né, é preciso que a gente entenda que escolhas estão direcionando esses resultados também, né? E aí isso nos joga num terreno muito mais complexo do que a ecologia do vírus da Zika, né? Que já é complexo. Já é complexo. Então, quando eu quis colocar aquele ponto inicialmente, é porque eu acho que a solução vem do conhecimento dessa diversidade local, que vocês apontaram ótimos exemplos, eu acho que esse de entender os criadouros e quais são as causas, né, que são diferentes. E você apontou a diferença, eu acho que é um certo investimento na diferença enquanto especificidade local e enquanto desigualdade que ela produz. Porque se a gente olha para as diferenças como especificidade, que exigem uma resposta adequada àquele contexto. E rápida, né? E rápida, nas singularidades que estão naquele determinado local sobre o qual eu vou intervir. E se você olha para a diferença naquilo que ela expressa, desigualdades que têm que ser reduzidas, então a gente vai encontrando talvez soluções mais adequadas do que a gente entra soluções homogêneas. No X da questão, né, Patrícia? Porque, na verdade, é isso que traz toda a urgência aí desse momento que a gente está vivendo com relação à Zika, que é exatamente o tema do nosso próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre Zika e os determinantes sociais da saúde. Os nossos convidados são a Patrícia Ribeiro, coordenadora do Centro de Estudos, Políticas e Informações sobre Determinantes Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz, e Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800 701 8122, a ligação é gratuita. Em Pernambuco, pesquisas apontam que mais da metade das famílias de bebês com microcefalia são de baixa renda. Desde que a epidemia de Zika passou a ser associada à microcefalia congênita, alguns fatos passaram a chamar a atenção, e um deles diz respeito à situação social das mães infectadas. O levantamento é da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco. Das 1.203 notificações suspeitas de microcefalia até fevereiro deste ano, 636 envolviam mães que estavam inscritas em programas como o Cadastro Único para Programas Sociais. Dessas, 77% estão em situação de extrema pobreza, cujas famílias têm uma renda média mensal de R$ 47,00 por pessoa. A Zika, com principalmente a questão da transmissão pelo vetor, ela tem a ver com a questão do saneamento básico. Obviamente, ela vai atingir mais e predominantemente pessoas que sofrem a privação de recursos básicos, como o esgotamento sanitário, água potável e condições adequadas de recolhimento de lixo. De fato, a epidemia de microcefalia associada à Zika está mais presente em estados do Nordeste com dificuldade de acesso a serviços básicos. De acordo com o Instituto Trata Brasil, Pernambuco, Bahia e Paraíba, estados com mais casos da doença, são os lugares em que o saneamento, a coleta e o tratamento de esgoto são mal distribuídos. A coleta de esgoto, por exemplo, atinge menos da metade da população. Isso, associado ao calor, é condição favorável à proliferação de mosquitos. Os estudos sobre a epidemia de Zika no Brasil ainda estão no início, mas outras epidemias já aconteceram em regiões como a Micronésia, no Oceano Pacífico, em 2007. Foi a primeira vez em que se detectou o vírus fora de seu local de origem, o continente africano. África, Micronésia, Brasil. Regiões com características socioeconômicas diferentes. Afinal, Zika e microcefalia podem ser determinadas pela condição social?
Bom, o Aedes aegypti não é novidade no Brasil, a gente já teve que lidar com chikungunya, dengue, mais de um século de buscas por soluções com a dengue. A Zika, no caso, ela vem associando a microcefalia, que eu acho que é o grande agravante dessa questão, né? O que a Zika e as consequências dela trazem de mais importante, no ponto de vista de vocês, para tudo que a gente está discutindo com relação a determinantes sociais da saúde? Muitas implicações não são nem ainda totalmente conhecidas, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Muito do que está na fala da pesquisadora Dina, da Escola de Saúde Pública, associa certamente a infestação com as condições, né, sanitárias sobre as quais nós falamos. Mas, de fato, essa relação com a microcefalia, ela foi proposta no Brasil. É uma das questões que tem naturalmente deixado as famílias, a sociedade, né, muito impactada, né? A rápida cena que a gente vê ali das condições das crianças que têm ido além da microcefalia, né, com outras más formações, é algo que mobiliza e nos comove bastante, né? Eu acho que mais do que o dado estatístico, vamos dizer, comparativo com dengue, que é uma doença que atinge, né, de uma forma terrível, né, a nossa sociedade a todos os verões, é ter esse tipo de dado. Mas eu acho que, pensando nessa incidência nas áreas onde a população é mais vulnerável, com nível de renda mais baixo, em situações de pobreza e de baixo saneamento, nós temos que pensar também na atenção a essas mulheres e a essas famílias. Eu acho que esse é um outro ponto que se coloca a longo prazo, importante. inclusive, né? A longo prazo, esse que é o problema. Qual é o impacto disso no SUS daqui a 10, 20, 30 anos? Exatamente. Né? Há 30 anos nós convivemos com a epidemia de dengue, com gravidades variadas, né, com problemas que a cada epidemia se mostram diferentes. No caso de Zika, nós estamos falando do próprio planejamento das famílias, quando é possível, né, planejar a gravidez, que grande parte dos casos não é planejado. Então, é uma projeção, né, da sociedade também. Então, acho que nesse momento também o papel da comunidade científica, e aí entendida de forma ampla, esse trabalho nas várias áreas de conhecimento é fundamental. Então, associar essa perspectiva dos determinantes sociais com os estudos que estão sendo feitos junto às grávidas, os estudos epidemiológicos, os estudos clínicos, moleculares. Eu acho que é momento de uma unidade mesmo da comunidade científica, e há algumas redes importantes. A Fiocruz é uma instituição que tem despontado nesse processo, junto a várias outras universidades e institutos de pesquisa, porque nós não podemos, de modo algum, não dar respostas, sabendo que, e é importante dizer isso também, que essas respostas convivem com muitas perguntas ainda em aberto. Isso é incrível. Então, acho que isso é muito Zika, importante, né, que a gente fale isso também. Né? É claro que tem muitas perguntas sem respostas ainda, né? Provavelmente as respostas virão ao longo dos próximos anos. Mas tem um dado que eu acho que é importante, é que o vírus, ele sai, e ali o mapa mostra bem, ele sai da África, de um lugar onde não havia, é bom que se registre, não tinha o Aedes aegypti, onde tem a Zika, mas ele sai por alguém contaminado, tem uma adaptação muito rápida ao Aedes, vai para a Micronésia, e quando vê o Brasil 2013, 2014, com pessoas que chegam aqui portadoras do vírus, ela encontra um nicho, vasto território para se território enorme de se reproduzir. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, aqui no Brasil, antes não se tinha notícias de microcefalia, nada disso, porque nunca teve uma epidemia dessa natureza. O Brasil, o vírus encontrou um território muito fértil. É importante salientar que a microcefalia não é novidade, ela já ocorria por outras motivações. Agora é um agravante sério. Esse é um dado importante. A microcefalia, ela tem uma diferença, assim, a agressão e a gravidade da microcefalia do vírus Zika, ela é importante ser ressaltada. Ela não é igual à microcefalia das outras 20 e tantas causas. Eu diria, de doenças infecciosas, você tem uma dezena. Você tem toxoplasmose, rubéola, sífilis e por aí vai. Você tem uso de álcool e drogas, que também é a causa de microcefalia, e você tem as causas genéticas. Eu diria 3 grandes causas.
Hoje, a notificação, por exemplo, dos Estados Unidos é perto de 15 mil casos por ano de microcefalia. Não é dessa mesma natureza. Uma microcefalia por causa congênita, a criança sobrevive, você tem uma outra abordagem no campo da reabilitação. Esse agora, da Zika, nós não sabemos quanto tempo essas crianças viverão. Elas nasceram agora. Em que condições? Eu preciso muito com trazer doenças importantes, a participação aqui da nossa audiência, trazer algumas perguntas que foram encaminhadas para a gente. Como vocês avaliam o PAC e seu impacto nas questões que determinam a saúde da população? Aí eu vou trazer a questão voltada para o momento que a gente vive com relação a essa exposição ao Zika vírus, no caso. Como é que a gente pode avaliar todos esses programas, entre eles o PAC? Programa de aceleração de crescimento. Impactaram de alguma forma positiva, efetivamente? Olha, o PAC acho que tem que ser avaliado do ponto de vista territorial, né? Dependendo, assim, a política, o PAC ele era um todo, ela não é só Minha Casa Minha Vida, que aí você pode ter efeitos positivos, mas ela incorporou uma série de outras questões do crescimento, inclusive com investimentos em grandes empreendimentos, uma série de coisas que, de certa maneira, podem ter impactado negativamente. Né? Esses empreendimentos, quando aparecem nesses investimentos, eles modificam o território e nem sempre respeitam a ecologia, nem sempre respeitam a ecologia local, nem cultural, nem social. Isso pode estar trazendo consequências negativas. Agora, eu diria que, assim, nos últimos anos, nós tivemos um investimento enorme, e ela tocou nisso, com políticas de inclusão social que foram importantes e que reduziram o adoecimento. Não estou falando apenas de Zika, mas de um conjunto de doenças, a mortalidade infantil, por exemplo, e tantas outras que acompanham essas melhorias na hora que você tem um investimento social importante. Então, isso é bom sinalizar. Deixa eu trazer mais uma pergunta, então. Quem pergunta é o João de Deus de Restinga Velha. Ele pergunta, o povo sabe muito bem o que falta. É o básico, água, luz e esgoto, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. Talvez não saibam o nome acadêmico, mas água é água, luz é luz, esgoto é esgoto. Na verdade, é um comentário. Outra questão, não seriam os determinantes sociais uma forma de prever possíveis epidemias? Como é que o SUS utiliza essas informações? Aí, no caso, a gente volta um pouquinho ao bloco anterior, né? Sobre isso. Por favor. Porque eu acho que, bom, o SUS é um sistema que tem uma gestão compartilhada e descentralizada, né? Então, dentro de uma federação, como você citou, dentro de uma federação, né? E a gente realmente promoveu um processo importante de descentralização a partir da Constituição Federal. E isso nos colocou diante dessa diversidade enorme de situações que antes ficavam meio diluídas com um olhar central sobre os processos locais, né? E agora isso emerge nas singularidades que eles apresentam. Então, eu tenho pensado muito que uma das... E não só, né, o SUS e a descentralização, como todas as mudanças que vêm ocorrendo no mundo e que são tendências globais, né, que trazem influências de várias escalas sobre o nível local, também trazem uma complexidade para compreender os processos que estão contextualizando cada realidade específica. Então, eu tenho pensado o seguinte, como é que a gente consegue avançar com soluções, né? Me parece que a gente tinha que investir muito setorialmente no conhecimento epidemiológico na ponta do sistema, nas próprias unidades de saúde. A gente tem essa previsão já em programas e políticas nacionais, como o Programa Saúde da Família, que tem os agentes comunitários de saúde, que colocam ênfase na compreensão e no conhecimento do território aonde aquela unidade vai atuar, né? Só que a gente ainda não conseguiu avançar suficientemente no sentido de assegurar à equipe o tempo necessário para que ela conheça e sistematize as informações. Ela informa ao nível central, mas ela não tem o espaço e o tempo para fazer uma análise do que ela vive e do que ela encontra naquele território. E a aplicabilidade disso então, também, eu acho que a gente devia investir muito, né, em conseguir assegurar, de alguma forma, que esse conhecimento epidemiológico possa também interagir com o conhecimento que vem dessas novas dinâmicas territoriais que vão se instalando nos diversos lugares, para que cada lugar possa encontrar aquela solução mais adequada
E essa ponta do programa é quase um censo, né? Então, o que eu fiquei pensando? Agora, quando estava nessa discussão da Zika sobre o controle do vetor, eu também estou explorando esse tema porque nós trabalhamos com 1001 temas simultaneamente e temos que nos informar rapidamente com o acúmulo de conhecimento que vem se fazendo rapidamente, na minha opinião. Mas como é que a gente resolve, como é que a gente faz isso? Vamos olhar para as dinâmicas particulares. Então, cada lugar pode te dizer qual é a causa daquela reprodução de criadouros e pode te dizer quais são os agentes que seriam os melhores protagonistas do controle do criadouro naquele lugar. E de que forma? Hoje estava até pensando, tem lugares que você vê, em alguns lugares, a presença da igreja evangélica. Trazer a sociedade junto. Pode ser que em algum lugar onde o que atrai essa sociedade para esse trabalho, né? Um grupo social ou um ator social específico que tenha mais capacidade de lidar com o controle, seja ativado para fazer isso. E isso pode variar de um lugar para outro. Então, eu acho que a gente tem que conseguir sair dessa tensão que é controlar o vetor, que depende de tantas articulações internacionais, né? Porque não é só nacional. Mas isso é atuar nos determinantes, né? E isso atuar, mas de uma forma diferenciada. Isso está sob nossa governabilidade, que eu fico muitas vezes preocupada com essas soluções que exigem uma interação internacional importantíssima, né? Continental. Fica muito macro, mas né? algumas delas estão grande, aqui, né? E a gente pode, se fizer esse olhar para cada território nas dinâmicas próprias dele, né? A gente pode encontrar soluções diferentes. O primeiro comentário aí, que falou luz é luz, água é água. Então, assim, elas são questões diferentes. Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, onde você tem comunidades, onde tem esgoto a céu aberto, uma série de possibilidades de criadouros, de vetores. Ela é diferente do Nordeste, que lá tem regiões em que o problema é o acesso à água. Então, as pessoas juntam água nas suas casas e aquilo se torna um criador. Então, são políticas locais que têm que se responder no nível local, não tem jeito. E com soluções locais. E soluções locais. E você está buscando os parceiros locais, as comunidades, os comitês, essas coisas, associação de moradores, uma série de... Eu queria aproveitar esse momento para trazer aqui o lançamento da editora Fiocruz, cuja a Anísia é uma das autoras. Nízia, aqui se fala de dengue, mas com certeza a gente tem opções e soluções e indícios de para onde ir com a Zika, ou não? Com o que você traz aqui que pode ser aproveitado? Eu acho que a grande contribuição desse livro é pensar dengue do ponto de vista da teoria e das práticas, envolvendo todos os conhecimentos, os determinantes sociais, a informação e educação em saúde, o conhecimento molecular, né, o conhecimento sobre o vírus, sobre o vetor, as estratégias de controle. Então, acho que essa visão mais integrada, ainda que reconhecendo as diferenças territoriais, locais, que Patrícia e Hermano acho que colocaram bem, é que ela é importante. Primeiro, a gente pensar também que não é um problema do Brasil, mas que aqui adquirir uma feição própria, e eu acho que a Hermano colocou uma questão importante. O Brasil é um grande laboratório pela vastidão do seu território, pelas suas diferenças, né? Então, chega aqui uma epidemia, né? É um cenário assim, bastante diferente. E o livro trabalha essas questões sobre dengue. Trabalha também com uma apresentação que é muito simples do professor Pedro Tauil, mas que coloca, quer dizer, o vetor responsável. A gente está falando aqui de controle de vetor. Ele foi alvo de uma campanha sistemática da Organização Pan-Americana de Saúde em todas as Américas. E ele foi considerado eliminado entre as décadas de 50 e 60, mas ele retorna. Isso traz consequências, né? Também. Isso se traz consequências, vetor, né? É porque hoje a interdependência mundial, que é um fenômeno que existe intensificado desde o século XIX, há vários estudos que mostram isso. Você não pode pensar a saúde de um país, né? Você pode pensar fatores nacionais, globalizar logo tudo, fatores né? locais. E você tem uma circulação de pessoas, de mercadorias, um turismo diferenciado, né? Quer dizer, são vários fatores que tornam
é realmente muito difícil você falar de erradicação de doenças e de ver a coisa de um ponto de vista nacional. Mas acho que no nosso país muito se pode fazer, sem dúvida. E aí retomo uma questão da Patrícia, que eu acho que normalmente nós pensamos Estado, indivíduo, né? E quando nós discutimos vetor. E eu acho que nós temos que pensar Estado e sociedade numa dinâmica bem mais intensa. E aí eu queria também colocar uma coisa que está presente nesse livro, nas estratégias. Tradicionalmente, nós achamos que quanto mais intervenção vertical do Estado, como nós chamamos, né, controlar nas casas, o acesso aos serviços públicos, é claro, é uma responsabilidade estatal, né? Mas a gente sempre pensa assim, quase como se fosse, exagerando um pouco, quanto menos democracia, mais fácil é evitar essas doenças. E eu quero fazer o As ações se impõem. ao contrário. Eu acho que o que a gente precisa é radicalizar a democracia nesse sentido que Patrícia fala, de uma participação ativa, né, da sociedade nas suas várias organizações e aí com isso podendo buscar as soluções locais também, né? O Brasil é tão diverso que as estratégias de controle do vetor, né, e várias pesquisas ligadas tanto à epidemiologia quanto às discussões do comportamento do vetor, né, no campo biomédico mostram, por exemplo, as tecnologias também muitas vezes são diferentes. Então, a Fiocruz tem trabalhado com a questão da valbáquia, né, da introdução da valbáquia no mosquito, em algumas áreas. Na região norte, já outras alternativas são buscadas pelo nosso centro, enfim. Deixa eu só colocar uma questão aqui para a Anísia, importante, que nesse momento que você está trazendo essas colocações. O Sidney, do Rio de Janeiro, pergunta: em que medida o acesso à informação é um determinante da saúde? As mulheres do interior de Pernambuco teriam informação sobre dengue, zika e formas de proteger sua saúde? A informação, eu acho que ela é fundamental, como nós falamos aqui, ela tem que ser discutida dentro dos determinantes sociais, mas ela nunca pode ser vista de forma isolada. Sobre Zika, nenhuma das mulheres, independente de classe social e local, tinha qualquer informação. Ninguém tinha, na verdade, né? Nem os pesquisadores, nem os cientistas, né? Em todo o mundo, quer dizer, o que se identificou no Brasil e foi a partir do trabalho de clínicos, né, de pediatras, junto a pesquisadores, né, na região Nordeste, que se fez essa relação com a microcefalia, quer dizer, isso acendeu um alerta, né, que depois gerou o estado de emergência de saúde pública definido pelo Ministério da Saúde, depois pela Organização Mundial de Saúde. Então, ainda há muitas perguntas sem resposta, como eu falei. Mas sabemos que o Aedes aegypti é um importante vetor, né, de várias doenças, como é de febre amarela também, que a gente não discutiu aqui. São inúmeras as doenças. São inúmeras as doenças. Eu queria só retomar um tema que a gente não abordou, que foi o modelo que o Brasil apostou. Você falou da questão vertical, que é importante, mas o modelo verticalizado de combate, que foi o modelo químico, ele é um modelo que se esgotou. Então, precisamos pensar num novo modelo. Sim. Não pode ser. O modelo químico só fez encher de dinheiro as grandes empresas que vendiam as substâncias químicas. Não erradicamos o Aedes. Pelo contrário, os tornamos mais resistentes. E cada vez que você torna resistente a uma determinada substância química, a indústria coloca uma outra substância química. E aí, daí a 6 meses, mais resistência. Então, assim, esse é um modelo que se esgotou. Precisamos pensar num novo modelo. E como o Brasil, embora seja federativo, ele tem um modelo verticalizado de ações, de políticas, também no campo da saúde, que é um investimento que é feito desde o Ministério para os estados e municípios, esse modelo tem que ser repensado. Senão, nós daqui a 30 anos vamos estar dizendo: fomos novamente derrotados pelo mosquito, como foi a fala do ministro. Sim. Quando ele disse: há 30 anos estamos perdendo essa batalha. E também não podemos encarar isso como uma guerra. Ele é o dia a dia das pessoas. Acesso à informação é importante, essa questão é fundamental. Como controlar, esse é o dia a dia. Se a gente não encarar dessa forma e fizermos apenas batalhas, nós vamos estar perdendo tempo. A gente pode ganhar uma guerrinha aqui, uma batalha aqui, mas o mosquito vai continuar sendo inteligente, esperto e sobrevivendo.
Então, é o dia a dia, formação, educação popular, isso tudo tem que estar no cardápio do gestor hoje para a gente poder enfrentar esse determinante. Eu queria só colocar uma outra dimensão aqui que você me fez lembrar, que é como que a gente se articula para sair dessas soluções verticais, como é que a gente se articula com outros setores governamentais para encontrar essas soluções. E eu acho que nós avançamos aqui no Brasil também nos últimos anos por conta do Estatuto das Cidades. Agora tem o Estatuto das Metrópoles, que foi aprovado ano passado, e que todos eles pensam na intersetorialidade. Eu nem gosto de falar muito de intersetorialidade, porque eu não consigo ver o inter. Eu acho que são ações combinadas de vários setores, né? Multissetoriais. Né? Multissetoriais. Então, acho que a gente pode se juntar a esse movimento que pensa a cidade. Tem muitos movimentos no Brasil já que pensam as cidades, né? E se juntar às organizações da sociedade que pensam, dos prefeitos, por exemplo, começar a fazer novas interlocuções, estreitar interlocuções com gestores e com organizações sociais que estejam pensando a cidade. E aí a gente está num momento muito produtivo, eu acho, internacionalmente, porque a Agenda 2030 coloca entre um dos objetivos, que é das Nações Unidas, coloca entre os seus objetivos um que é promover cidades seguras, sustentáveis. E aí, se nós todos nos reunirmos em torno de melhorar as condições de vida na cidade, nós todos impactamos vários setores e não só aqueles no qual nós temos nosso trabalho vinculado, né? Então, acho que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram elaborados a partir de uma ampla participação internacional. Houve uma ampliação dessa participação em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Aqui foram 70 instituições que participaram no Brasil, né, nessa discussão com o Ministério da Saúde dos objetivos. Então, acho que a gente pode também entrar nesse campo, né, de proposições para trazer essa questão da articulação entre políticas públicas para melhorar situações que vão melhorar as condições de saúde em geral, inclusive SUS, né? A Zika. Agora, me parece que quando a gente está tratando ao longo do programa, né, dos determinantes sociais na saúde, a gente está o tempo todo refletindo sobre como combater a causa em vez dos sintomas, como geralmente acaba sendo feito nas emergências que a gente acaba tendo que lidar. Agora, o impacto disso é no SUS diretamente. Sim. Queria fazer uma pergunta, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas só para polemizar um pouco. O SUS leva esse impacto. E a saúde privada tem resposta para isso? Ou também entra numa crise por conta do impacto disso, do peso que isso causa em termos de custos a curto, médio e longo prazo? Eu acho que todo o setor saúde sofre esse impacto, né? Nós vamos pensar, claro, como instituição do Sistema Único de Saúde, como o sistema público vai lidar com isso. Mas não tem dúvida que o impacto é para o sistema como um todo e o impacto que está sendo avaliado ainda, né? É uma interrogação ainda. É uma interrogação ainda. Agora, nós estamos, eu acho que isso é importante dizer, na Fiocruz, construindo uma rede de pesquisa e também, claro, de propostas, né, para atenção, que vai desde a atenção básica para justamente propor medidas, soluções e também avaliar esse impacto, né, em termos da atenção. Tem uma outra dimensão nessa pergunta, porque, assim, quando a gente fala de microcefalia, ali a gente viu a maior parte são pessoas de uma renda menor e tal. O acesso é para o SUS. Isso é um custo elevado, de reabilitação, uma série de coisas. O próprio setor privado, a tendência dela é empurrar isso para o setor público. Sim. Hoje, por exemplo, eu acho importante que a Fiocruz imediatamente comece a produzir a tríplice de diagnóstico, porque quem tem Zika ou tem dúvida no seu diagnóstico, mesmo adulto, ele vai para o setor privado, o custo é elevado de um exame. Um exame eles estão cobrando no laboratório R$ 1.200. E aí, assim, qual é o acesso que essa população, mesmo a classe média, vai ter para um diagnóstico? Então, assim, isso vai causar um impacto enorme no sistema de saúde, eu não tenho a menor dúvida. E a tendência nessas horas, como aconteceu com o HIV, vocês lembram, há 30 anos atrás, é o setor privado fugir, até ter soluções mais baratas, porque como exige um investimento enorme, no fundo, quem faz o investimento para enfrentar a doença, a assistência, nesse primeiro momento, é o setor público, não é o setor privado.
Quem investe na pesquisa é o setor público, não é o setor privado. Então, eles vão usufruir disso aí daqui a 20 anos, que aí vai ter um kit diagnóstico, aí ele vai disponibilizar na sua rede privada para poder fazer, também, vai ter né? muito mais informação. Então, o impacto inicial é efetivamente para o setor público. O setor privado, a tendência é fugir disso e coloca claramente na hora que vai fazer o exame um preço exorbitante. Alguns planos de saúde não pagam o exame de Zika, a gente sabe disso, é cheio de denúncia na ANS, é o diagnóstico, é clínico, quando precisa fazer uma diferença com o diagnóstico sorológico, eles não pagam. Então, assim, isso precisa ficar claro. Investimento não tem a menor dúvida, o custo é para a sociedade, o custo inicial é para o setor público, a pesquisa, o diagnóstico, o acesso dessa população que precisa de acompanhar a microencefalia e todas as outras consequências da Zika, vem para o setor público. Então vamos valorizar o SUS, né? Infelizmente eu tenho que encerrar o programa, porque já estamos em cima do nosso tempo. Agora, muito oportuna a discussão, acho que vale a pena a gente realmente valorizar o que a gente tem no sistema público, que no final das contas é de onde vem esse tratamento, pagando ou não o plano de saúde. Infelizmente, é o sistema público que arca com essa responsabilidade e discutir realmente esses determinantes e cuidar deles, né? Para que a população toda possa ter cada vez mais acesso a esse cuidado com a qualidade de vida e evitando esse tipo de proliferação e doença. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a você. Ok. Obrigada Se a você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, e você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!